A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais um vídeo aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade de Londrina. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para juntos, então, nesta feita, estudarmos a lição número 6 desse trimestre. Esse trimestre que está estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje nós estaremos vendo então a lição de número 6, que traz como título a desconstrução da masculinidade bíblica. Pois bem, o texto áureo dessa lição está baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que retrata quando Deus colocou no jardim do Éden o homem que ele havia acabado de criar. A verdade prática desta lição traz que o homem criado também lhe foi atribuído responsabilidades, certo? Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, mas também trouxe a ele algumas responsabilidades. Na introdução da lição, o comentarista diz que o conceito progressista coloca em fragilidade os padrões bíblicos, relativizando e desconstruindo o modelo de homem idealizado e constituído pelo próprio Deus, conforme registrado na Bíblia. Como veremos, o ser humano, ele é considerado a coroa da criação. Certamente que Deus projetou no ser humano a administração e o cuidado com toda a criação. Tanto o homem como a mulher são responsáveis por administrar as coisas criadas, tendo cada um, o homem e a mulher, o seu rol de responsabilidades. Portanto, nesta lição, a revista da CPAD traz a questão das atribuições do homem, tendo papel fundamental na constituição e manutenção da família. Obviamente que esta atuação do homem, esta atuação masculina na família, reflete na sociedade e, dentre a sociedade, reflete também na igreja àqueles que são membros da Igreja de Cristo. Pois bem, o tópico 1 da nossa lição de hoje, ele fala sobre a masculinidade bíblica. No subtópico 1 do ponto 1, ele vai falar sobre a criação divina do ser humano. Segundo a Bíblia, Deus criou o ser humano definindo o sexo, ou seja, macho e fêmea, homem e mulher. Sendo assim, um complementa o outro e cada um tem seu papel na sociedade. A Bíblia também nos mostra que de todas as criaturas criadas por Deus, o ser humano teve uma origem muito especial, visto que após criar os peixes, as aves e todos os seres animados e inanimados, Deus olhou para si mesmo, criando o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, depois que Deus criou todas as coisas, nos céus, na terra, no mar, as constelações, os seres viventes, aprove a Deus criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. Obviamente que nós poderíamos aqui gastar um tempo infinito falando do que significa esta imagem e semelhança, mas de acordo com a temática da lição número 6, obviamente que nós vamos nos ater aqui sobre a questão de Deus ser um ser administrador
e queria que o homem também o fizesse sobre todas as coisas que ele havia criado aqui na terra. Pois bem, no subtópico 2 do tópico 1, nós temos aqui o comentarista falando sobre as características da masculinidade. Pois bem, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias: cultivar e guardar. Cultivar e guardar são tarefas que Deus atribuiu ao homem. Isso significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza masculina, são próprias da natureza do homem. É certo que nesta época em que vivemos, com as mudanças que aconteceram, as necessidades de modernidade, as mulheres acabam indo, por exemplo, ao mercado de trabalho para auxiliar no orçamento familiar. Porém, segundo a Bíblia, a responsabilidade principal de provedor é do homem. A provisão tem como característica a demonstração de amor e cuidado. Isto mesmo. Esta questão do homem ser o provedor, ele traz uma simbologia de amor e cuidado. Vale ressaltar que o amor é exaltado em toda a Bíblia e responsabiliza o homem a ser cuidador e protetor da mulher, o que não tem nada a ver com machismo, que inferioriza a pessoa do sexo feminino. Machismo é uma coisa, protetor é outra. O machismo pode levar à humilhação do sexo feminino, podendo chegar à agressão verbal, à agressão física e, não em poucos casos, ao feminicídio. Obviamente que este tipo de ação masculina não tem amparo bíblico, muito pelo contrário, é repudiado. Não agrada a Deus, não agrada as doutrinas bíblicas. A Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Pois bem, o tópico 1, subtópico 3, fala sobre a liderança masculina. Nós vamos lembrar que nós estamos falando do tópico 1, que fala sobre a masculinidade bíblica. E o subtópico 3 traz sobre a liderança masculina. A Bíblia mostra que Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. O apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Veja a responsabilidade do homem, liderar a sua casa, assim como Cristo lidera a igreja. Ou seja, sabemos que o Cristo ama a igreja ao ponto de dar sua própria vida para o bem dela. Não só com relação à esposa, mas também com relação aos filhos, enfim, com relação à família, o homem precisa, se caso for, como bom líder, dar sua vida por sua família, mostrando o caminho, mostrando a direção, sendo o exemplo e, se necessário for, por amor, dar a vida em prol da família. Portanto, o homem precisa evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Este é o tipo de homem que Deus espera que sejamos
na governança da nossa família. Vamos agora falar um pouco sobre o tópico segundo da nossa lição, da lição número 6. O tópico 2 vai falar sobre a erosão da masculinidade. Desde quando Deus criou o homem e a mulher, nós temos na figura do homem, como já dissemos, o provedor, o cuidador, o líder, não é? Da família. Porém, nós temos alguns adventos sociais que às vezes podem trazer um contraponto nessas questões. O subtópico 1 do tópico 2, ele traz um tema atual que fala sobre apologia à homossexualidade. Pois bem, em tempos pós-modernos, deparamos com a ideologia de gênero que tem provocado debates na sociedade, seja no campo religioso ou não, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro, ou seja, esse conceito ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Esse conceito invalida a criação divina da raça humana como ser binário, ou seja, masculino e feminino. O subtópico 2 do tópico 2, ele fala sobre a responsabilidade negligenciada. Segundo o comentarista, o modelo bíblico sendo abandonado provoca alguns desajustes nas responsabilidades masculinas. Um dos efeitos aventados é no quesito de mantenedor da família, visto que uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, que nem sempre é por culpa própria, mas muitas vezes pela aversão ao trabalho, negligenciando sua responsabilidade. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e, em alguns casos, levando ao divórcio. Pois bem, esse subtópico, então, quer dizer que muitas vezes, segundo o que nós estudamos, o modelo bíblico sendo abandonado pode trazer ao indivíduo que é chefe de família uma acomodação com relação à sua missão de provedor. E às vezes ele não tem o entusiasmo de ser esse provedor que a Bíblia fala que é o papel do responsável da família. No capítulo, ou melhor, no tópico 2 e no subtópico 3, o comentarista fala sobre crise de liderança. Vamos e venhamos. Não há dúvidas de que uma sociedade sem líderes eficazes se transforma em anarquia e, no caso da família, em um lar sem consistência. Em um lar, isso não é diferente, ou seja, quando não há liderança, há fragilidade na condução. Deus revelou ao profeta Ezequiel que uma das causas do juízo iminente em Israel, na época do profeta, era justamente por falta de liderança. A falta da liderança levou o povo de Israel à fragilidade com relação a obedecer os mandamentos de Deus. O posicionamento de líderes é de fundamental importância para que qualquer organismo, seja uma nação, seja uma igreja, seja uma empresa,
seja uma entidade que for, e principalmente a família, repito, o posicionamento de líderes é de fundamental importância para que qualquer um desses organismos possam cumprir seus propósitos. A família precisa ter uma liderança para direcionar as ações que trarão benefícios para o próprio lar. Essa liderança, a princípio, tem que ser do homem que foi constituído por Deus como líder da família. Obviamente que um homem sábio, ele irá ouvir a sua esposa, ele irá ouvir os seus filhos, mas ele precisa, segundo os conceitos bíblicos, manter a liderança do lar para conduzir a sua casa, para conduzir a sua família. O tópico 3 da lição número 6 desse trimestre, ele traz um exemplo bíblico de alguém que faz ou fez a diferença e serve como exemplo, que é o caso de Boaz. Boaz é um símbolo bíblico de masculinidade. E olha que interessante, mesmo vivendo há milhares de anos atrás, ele nos traz assim lições extraordinárias. Vejam, Boaz não tinha, segundo os conceitos da sociedade de seu tempo, obrigação nenhuma em acolher Ruth e, consequentemente, a Noemi, sua sogra. Mas por ser um homem com as características do modelo bíblico, é um modelo a ser copiado. Boaz, contextualizando, ele acolheu Ruth, que veio junto com Noemi, e estavam passando fome, estavam tendo dificuldades. E ele não tinha obrigação, porque ele não tinha um parentesco com elas, um parentesco direto, não é? Então ele não tinha obrigações nenhuma, mesmo porque ela tinha, Noemi, tinha um parentesco mais próximo. Porém, no subtópico 1 do tópico 3 dessa lição, que fala sobre modelo de generosidade, vai nos informar que Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ruth era viúva, parente de Elimeleque, por parte de Noemi, sogra de Ruth. Boaz se dirigiu a Ruth com generosidade e com ternura. Veja, ele exerceu um papel de homem, mas se dirigiu a ela com generosidade e com ternura. Ele a protegeu para não ser molestada, para que Ruth não fosse molestada. A alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. É uma história muito bonita. Se você puder, na tua casa, leia o livro de Ruth. Boaz era o que conhecemos como um homem cavalheiro. Boaz, na sua época, há milhares de anos atrás, ele foi um cavalheiro com Ruth. Por mais que a modernidade esteja impondo mudanças no comportamento de todos nós, as atitudes de cavalheirismo não podem ser negligenciadas. A atitude de cavalheirismo demonstra que o homem está exercendo a sua liderança, mas de uma maneira generosa, de uma maneira cavalheira, gentil, honrosa. No subtópico 2 do ponto 3, ele fala sobre modelo de responsabilidade, que infelizmente faz muita falta hoje em algumas lideranças, a responsabilidade.
Muitos começam bem, mas não terminam bem. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Boaz sabia disso. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Ele queria casar-se com Ruth. Ele queria tomar conta da herança de Ruth, de Noemi. Mas ele sabia que ele não tinha esse direito direto. Então ele pegou o caso e levou ao tribunal daquela época para decidir se ele poderia ter esse direito ou não. Mas ele fez isso com honra, com liderança e com responsabilidade. No livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, estavam se referindo a Ruth, que entra na tua casa, falando com Boaz, como a Raquel e como a Leia, esposas de Jacó, estavam se referindo a elas, que ambas edificaram a casa de Israel. Estavam colocando Ruth no mesmo patamar de Raquel e de Leia. E eles continuam dizendo: Iate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamada em Belém. Então eles reconheceram a atitude de Boaz, a sociedade que daquela época reconheceu a atitude de Boaz e abençoou aquele casal. A própria sociedade abençoou aquele casal pela atitude de Boaz, dizendo que o nome dele, que o nome dela, de Ruth, fossem afamado em Belém. Vejam então o que aconteceu com essa casa, com a casa de Boaz e com a casa de Ruth. Eles geraram a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu quem? O Cristo. Boaz e Ruth geraram o avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Portanto, cumpriu-se a bênção desejada pela sociedade. Boaz e Ruth tiveram um nome afamado, não só em Belém, mas em toda a terra. Sendo hoje, inclusive, milhares de anos depois, mencionados por esta lição da escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe e desejo a você, professor, uma boa aula e um bom estudo da palavra de Deus. Até a próxima edição.